Olá, espero que estejam ótimos nesse dia de hoje. Vim trazer uns comentários a respeito do tema confrontantes. A gente vai falar regularização imobiliária através da uso capião judicial ou extrajudicial. Nesse assunto, tem o tema confrontantes que pesa bastante. Ok, o tema confrontantes ele pesa porque tem que ser entendido e pensado antes de você começar a desenrolar o seu procedimento. Por quê? Em nome da celeridade e até da economia. Economia processual, economia financeira, economia de tempo. Então você tem que pensar antes de começar como você vai desenrolar isso. Eu fiz alguns apontamentos essa semana num dos textos bem legais que a gente colocou, que conta um pouco de uma situação que eu passei, aonde o cliente relatou para mim que o procedimento dele de uso capião judicial está tramitando há 17 anos. Quando ele diz que está com procedimento há 17 anos, logo a gente pensa o que aconteceu, o que faltou, o que deu errado. E aí eu trouxe alguns apontamentos para que você fizesse essa reflexão, porque nesse caso especificamente, o ponto de travamento foi o ponto dos confrontantes. Eram vários confrontantes, e como isso não foi bem orquestrado lá atrás, no começo, depois para você, dentro que já está desenrolando o processo, tentar mexer nisso e ir ajustando, não é simples. Nem sempre você pode ter o controle disso, é fato. Às vezes a gente só consegue fazer algumas coisas no desenrolar. Só que às vezes é melhor perder, não é perder, mas ter essa avaliação prévia antes de começar, onde você ganha tempo, primeiro projetando, depois desenvolvendo. E aí você entra com o procedimento já com essa questão amarrada, para fazer o que tem que ser feito, entendeu? Nessa colocação que eu fiz, então ele estava assim, tem um processo judicial, quer fazer uma avaliação da situação que está, para ver para onde é que nós vamos nos colocar. Se vai ser para via extrajudicial, ou seja, suspender o processo lá, enquanto a gente pede encaminhamento dele para avaliação no extrajudicial, porque já está numa fase bem adiantada do procedimento, ou avaliar o processo para deixar onde está, dentro do judiciário, e só alinhar essas questões que estavam pendentes, que quem estava fazendo não conseguiu entender o pedido ou não conseguiu expressar, né, a situação real dentro do processo. Beleza. Ou não fazer nada, desistir, né? Numa das questões que eu coloquei ali, eu dizia, bom, você pode desistir, você não precisa trabalhar com isso. Você pode olhar para o cliente e falar, nossa, isso é um rolo medonho, eu não quero saber disso, eu não vou trabalhar com isso aí. Eu vou fazer uma coisa mais light, então eu não vou atender esse caso. No meu caso, a gente pega, né, processo, analisou o processo e entendeu que dá para tirar ele do judiciário, sanar aquelas exigências, encaminhar para o extrajudicial diretamente para dentro do cartório de registro, para rapidinho sanar e resolver o problema e atingir o resultado que o cliente quer. O que acontece agora, assim, do tema confrontantes que você tem que prestar atenção? Nesse caso, onde envolviam várias pessoas, salvo engano, acho que umas 12, preliminarmente, você deve pensar o que eu preciso saber, o que é uma das questões assim mais importantes na questão confrontantes que a gente tem que observar. A gente tem que observar se aquelas pessoas que estão lá naquele imóvel, elas podem, né, dizer essa verdade que você está falando no seu processo. Você está argumentando que o teu cliente está lá há 15 anos ou há 20, 30 anos. Essas pessoas, elas conseguem dizer que esse cliente, ele está lá há X anos e antes dele tinha uma outra pessoa há X anos, que eles conhecem aquela relação
e que essa relação foi contígua, que mostra que houve aquele lapso de continuidade. Você entendeu? Ele diz isso, logo, se ele conhece há todo esse tempo e se ele diz isso, ele tem como provar. E aí, existem várias relações referentes a isso. Você vai dizer assim, bom, ele é posseiro na área, ele não tem a matrícula. Algo de errado? Absolutamente. Ele só tem que provar quem ele diz que é. Logo, ele é inquilino. Ele vai apresentar o contrato dele de locação, uma cópia do contrato onde ele diz quando ele entrou, quando ele se tornou confrontante. Para que a gente tem que fazer isso? Para mostrar veracidade, para levar segurança jurídica para o registrador, para o seu cliente, para você mesmo dentro desse processo. Porque você vai ter que dizer para o registrador ou até para o juiz, olha só, essas pessoas que estão lá, ou elas não estão mais lá, são outras pessoas que estão. Porque daqui a pouco foi apresentado dentro de um processo, já está em andamento, determinado momento, nomes de pessoas que eram confrontantes. Mas eles não moram mais lá. Não é aquela realidade. Eram aqueles, hoje não são mais. Você tem que ter essa visão assim, eu estou olhando para o imóvel, quem são os confrontantes? A, B, C, D, como que eles moram lá? Quanto tempo eles moram lá? Como que eu vou mostrar que eles estão? Vou fazer uma declaração? Eles vão até o cartório fazer o reconhecimento das assinaturas, né? Para dar veracidade àquelas declarações que eles estão dando? Eles vão dar seus depoimentos no momento da feitura da ata notarial? Entendeu? Então, são questões que você vai precisar pensar antes de começar. Para quando você for narrar isso, você já tem esse link fechadinho e daí você já consegue mostrar para o juiz, mostrar para o registrador que tudo isso que você está apresentando é real, é verdade, entendeu? E isso facilita, isso vai repercutir diretamente lá na frente, no momento em que você vai dizer que já está com todas as assinaturas apontadas ou que tem as declarações que eles concordam e tudo mais. Vai evitar aquele pedaço, né, do processo que a gente tem que enfrentar, que são as notificações. As pessoas têm que tomar ciência de que o cliente, o vizinho, está fazendo aquele procedimento e se você pode economizar esse tempo, esse custo, isso vai repercutir muito para o cliente, para você, para o processo. Esses são os meus comentários por hoje a respeito dos confrontantes. Eu espero que essa informação tenha ajudado você, que você possa mandar essa informação, compartilhar ela para quem você percebe que precisa saber um pouco mais de confrontantes também e que, claro, você compartilha na sua rede de contatos para quem gosta do direito imobiliário, para quem gosta do tema regularização, através da uso capião extrajudicial e judicial. Ótima semana, um beijo grande, um abraço. Qualquer dúvida, manda para mim.